Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do Start Econ Podcast, e hoje vai ser um papo muito legal aqui com o Guilherme Naves. Seja muito bem-vindo ao podcast. O Guilherme Naves é o novo diretor de operações da WhyGo. A WhyGo é a agência que está com a gente aqui na comunidade. A maioria dos nossos membros já conhece. A WhyGo está aqui há bastante tempo. Acho que já está indo para o 3º ano junto com a gente aqui na comunidade. E, cara, meu objetivo aqui é único de conhecer você, de saber um pouco mais da sua jornada como profissional, como um líder digital. Acho que dentro da sua jornada, cara, tem muito insight para a galera que assiste também. E principalmente falar um pouco sobre os seus desafios aí, né, nessa sua mudança de sair da cadeira do cliente para ir para a cadeira de agência, como que você está vendo esse movimento e esses desafios. Então, primeiro, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, Igor. Muito feliz de fazer parte aqui do podcast. A parceria hoje da WhyGo e da Start Econ é uma parceria muito forte, muito sólida. E eu estou muito contente com o momento, muita coisa acontecendo. Sim. E acho que esse bate-papo aqui vai ser bem bacana hoje. Pô, legal demais, cara. O Dib e o Gustavo faz algum tempo que eles não vêm, né? Estamos com saudade aí, viu, Gustavo e Dib? Estamos com saudade. Eu sei que o Gustavo passou muito frio aqui no estúdio, deve ser por isso que ele não tá vindo mais. Mas, cara, obrigado por você ter aceitado o convite. Antes de falar de WhyGo especificamente e esse seu desafio atual, eu queria saber um pouco da sua jornada mesmo, cara. Como que você foi construindo essa jornada no mundo de operações, no mundo digital, no geral, assim, quais foram as empresas e cadeiras ali que você passou até chegar nesse momento como diretor da WhyGo? Legal. Cara, primeiro assim, eu acho que o primeiro ponto que foi me preparando ao longo da minha carreira é porque eu passei por diversas áreas dentro de diversos segmentos. Então, você vai aprendendo um pouco dentro de cada segmento. Eu já atuei em alguns setores de tecnologia, já trabalhei no setor automotivo, já trabalhei no setor da saúde e agora estou aqui dentro da agência que vive um setor diferente em cada cliente. Então, apesar de ser muito diferente, também tem coisas muito próximas. E, bom, eu comecei a minha carreira na Epson, né, uma empresa de tecnologia, como estagiário e passando por várias áreas, marketing, BI. Como um bom trainee. Eu era estagiário, trainee ali, aprendendo tudo. E quando eu saí da Epson, aí sim eu fui para um programa de trainee, numa empresa do setor automotivo. E ali, cara, eu tive uma experiência fantástica com o comercial. A gente vivia dia a dia com o cliente ali dentro de cada loja, e cada loja com um perfil diferente. E, inclusive, eu desenvolvi um projeto dentro desse programa de trainee que ganhou como trainee do ano. Ó, que legal. Detalhe. Mas foi um projeto realmente de ganho de produtividade dentro das lojas, que basicamente o objetivo era como a gente ganha, como a gente tem uma eficiência operacional melhor, sem aumentar o nosso orçamento, aumentando a rentabilidade e não a quantidade, mas a eficiência operacional. E foi muito legal, foi um projeto que se destacou, trouxe um EBITDA fantástico para a empresa, né? E depois da Fortebras foi onde eu tive o meu primeiro contato com a WhyGo, mas não como uma pessoa de dentro da agência, e sim como um cliente deles. Porque eu fui para a DASA, e eu trabalhava na DASA como analista de performance, e eu era responsável pelas principais marcas de São Paulo. Então, eu cuidava das campanhas de performance do Delboni, do Lavoisier, do Alta.
E aí foi meu primeiro contato com a iGo, porque a iGo tinha começado há pouco tempo com a DASA, né, e foi muito legal, porque foi meu primeiro contato com a agência e a iGo já era uma empresa que estava crescendo, que estava começando a se estruturar, e a gente teve esse primeiro contato, e a DASA também estava começando com o digital. Né? Ali foi em meados de 2020, onde o digital já estava presente nas empresas, mas as empresas também estavam aprendendo. Então foi uma construção em conjunto e foi muito legal. E aí depois, eu fiquei 1 ano na DASA, não sei, quer falar alguma coisa? Não. Manda ver. Eu fiquei 1 ano na DASA, nessa parte de performance, e ali foi a minha primeira escola dentro do digital, porque, cara, a DASA é uma coisa incrível, tem muitas marcas dentro da empresa, então você também vive vários dias, porque você vive o dia a dia de um laboratório, do outro hospital. Isso dá uma bagagem muito forte, porque são estratégias diferentes. Uma estratégia que funciona para um laboratório pode ser que funcione para outro, pode ser que não. Um criativo, uma plataforma, pode ser que funcione melhor para um ou para outro não. E ali foi uma experiência onde eu comecei a ganhar casca dentro do digital. Comecei a entender um pouquinho melhor sobre as plataformas, como funciona, e foi muito interessante para minha carreira. E em 2000, eu fiquei 1 ano e pouquinho na DASA, e aí eu voltei para a Epson. E aí foi uma das principais experiências profissionais que eu tive, porque eu voltei para a Epson na área de produtos. Mas a área de produtos dentro da Epson, ela é o coração da empresa. Ela é uma área muito estratégica. Então, o gerente de produtos na Epson é uma pessoa muito estratégica, muito organizada, muito voltada para resultados e muito voltada para o comercial. Então, a gente tinha interface direta com todas as áreas, né? Financeiro, marketing, trade, vendas, onde a gente direcionava a estratégia e as áreas, junto com a gente, desenvolviam essa estratégia. E ali eu ganhei muita experiência. Então, eu comecei na área de projetores, onde a gente teve que desenvolver diversas estratégias no meio de uma pandemia, num segmento que basicamente é com pessoas, né? Porque você é em sala de aula, em bar, em restaurante. Então a gente teve que ser muito resiliente, desenvolver diferentes estratégias. E o principal marco que eu vejo ali dentro da Epson foram 2, né? O primeiro, a gente teve um recorde de rentabilidade. Uau. Quando eu voltei para lá, a gente traçou várias estratégias num momento todo conturbado de falta de demanda, de falta de produto, e mesmo assim a gente atingiu uma marca de rentabilidade incrível para a empresa. E o segundo ponto, que é o principal marco, a gente lançou uma marca de projetores para casa aqui no Brasil. Então, lançar uma categoria nova num país onde tem grandes concorrentes dentro desse segmento é muito difícil. E ali eu ganhei uma casca muito forte. E depois daí, isso me deixou apto e eu assumi no ano retrasado a linha mais importante da empresa, que é impressoras. Né? Que hoje tem um faturamento muito alto e se vende muito aqui no Brasil. E eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, com a linha de impressoras. Quando eu voltei para projetores, aí eu voltei com um escopo muito maior. E eu voltei com o escopo Latam. Então, antes de vir para a iGo, eu era responsável pela operação da América Latina, da Epson, de videoprojetor, voltado para os projetores agora de negócios, e estava desempenhando um papel bem importante e bem estratégico. Então, a minha carreira, respondendo a sua pergunta, eu passei por diversas áreas e sempre voltado muito para a estratégia, que é o que eu acredito muito vindo para a iGo. E eu estou muito feliz com esse momento, e agora, aí com mais ou menos umas 3 semanas de iGo, eu já vejo o mar de oportunidades que a gente tem aqui na empresa. A iGo, eu acompanhei um pouco o crescimento. Eu conheci os meninos talvez em 2021, foi um pouquinho depois ali da pandemia mesmo, assim, 22 talvez. Eu lembro até que eu fiz uma reunião com eles quando eu os conheci, no escritório não tinha ninguém. Foi eu, o Dib, o Gustavo e acho que o Jeff, que é da Wycon, tava lá também nessa mesma reunião, a gente saiu pra almoçar e tal. E assim, de lá pra cá, nesses últimos 2, 3 anos, foi uma empresa que cresceu muito. E aí, obviamente, que como toda empresa que cresce muito rápido, não é ordem e progresso, é progresso e ordem, né? Então você vai avançando e progredindo e
e vai, de certa forma, criando ali seus processos e tudo mais. E a iGo, ela sempre teve esse apetite de, cara, de crescimento de mercado, ganhar conta, né? Contas grandes, né? E você vê que ano a ano o crescimento de faturamento, crescimento de time é sempre muito grande. Mas o coração de uma agência é essa cozinha ajustada, esses processos bem desenvolvidos, os métodos sendo passados de time para time. E eu acho que você, assim, vem para contribuir muito com isso, né? Com esse ajuste. O Dib e o Gustavo são os mais builders, né? Então, assim, você vem para de fato construir isso. Olhando para o que você fazia como cliente, né? Olhando para você na DASA, olhando para o iGo como um fornecedor. Tenho certeza que o mercado é cheio de agências, vocês tinham várias opções ali e acabaram escolhendo pela iGo. Como cliente, qual que você enxergava ser o principal diferencial assim, da agência? Cara, isso a gente não encontrou em nenhum outro fornecedor. O nosso dia a dia com a iGo, nesse sentido, era muito bom, diferente de outras. Assim. O que fazia o iGo diferente como fornecedor da DASA? Sim. Eu vejo 3 pontos principais que diferenciam a iGo. Tá? O primeiro é a flexibilidade. Então, assim, a gente trabalhava com outra agência também dentro da DASA. Uhum. E dava para ver a diferença. Porque o que acontece? Aqui, no papel não é aqui falar de agência A ou agência B, mas a iGo, ela é uma empresa que sempre focou no cliente. Então, ela é uma empresa muito flexível. Então, assim, precisa fazer tal coisa. Antes de pensar assim, não é possível, não, vamos entender e vamos fazer. Então, o primeiro ponto que diferencia o iGo é a flexibilidade. Uhum. O segundo ponto é a proximidade da agência com os stakeholders. Então, assim, a iGo tem muitas pessoas muito boas, profissionais, e a gente faz questão de estar próximo do cliente. Eu falo a gente já me colocando aqui, mas eu vejo o dia a dia das pessoas, eles entendem e estão próximos. Uhum. E o terceiro, que para mim é o mais importante, a iGo, ela se posiciona como um parceiro estratégico do cliente. Então, assim, tem muitas agências que se posicionam como um parceiro operacional. Então, é assim, olha, você contratou 10 criativos, eu vou te entregar 10 criativos. Uhum. Você contratou campanhas no Google, eu vou te entregar campanhas no Google. A iGo, não. Então, assim, cara, você contratou comigo 10 criativos, tudo bem. Deixa eu entender o seu negócio. Qual que é a meta do seu negócio? Para onde vocês estão se direcionando? Qual que é a sua meta no longo prazo? Uhum. E aí, entendendo o contexto do cliente, como que eu, agência, consigo contribuir para você atingir a sua meta macro? Então, é muito mais do que entregar 10 criativos. É assim, como esses 10 criativos, eu posso fazer a diferença na meta do cliente. Uhum. Então, se posicionar dessa forma, coloca o iGo como um parceiro estratégico. Uhum. Isso, para mim, é o principal diferencial. E eu via muito isso na DASA. Então, quando nós da DASA, na época, íamos com um problema e vamos passar para o iGo. Era isso que eu sentia. Não era uma coisa assim, tudo bem, você me trouxe esse problema, mas olha, você tem contratado isso, eu não sei se eu posso atender. Não, peraí, deixa eu entender esse problema e como eu, como agência, posso resolver. Uhum. E, cara, faz a diferença. Isso faz a diferença. Você ser um cliente e você olhar para o lado e falar assim, não, eu não estou sozinho. Eu contratei isso daqui, mas essa agência ela me ajuda nisso. Ela pensa fora da caixa, ela me traz soluções. Ela realmente pensa na estratégia. Uhum. Ela não está só executando. E aí que a iGo, por ter essa filosofia, está crescendo da forma como está crescendo. Eu vejo assim, quando eu olho o mercado, não só de e-commerce, mas o mercado digital no geral, a gente separa as estruturas em 3 cadeias, né? Estratégico, tático e operacional. De fato, tem algumas empresas de serviço que você contrata que elas estão com o olho muito no operacional, às vezes um pouquinho no tático ali, de criar um plano de mídia, de criar um plano de distribuição daquela verba de marketing. Mas pouquíssimas estão no estratégico. Pouquíssimas estão olhando se de repente talvez aquele cliente específico é o que vai trazer mais rentabilidade. O discurso de lucratividade, rentabilidade, às vezes não está nem no discurso da relação fornecedor e cliente, né? Então, essa visão mais consultiva, às vezes no comercial até tá no discurso, mas no dia a dia o cara tá lá fazendo conta de quantos criativos está entregando, né?
E eu sempre vi essa... sempre que me chamou a atenção na iGo foi isso, assim, eles imergindo nos clientes, e aí dá pra perceber porque os clientes são sempre clientes de longo prazo, assim, né? Exatamente. Os caras estão 3, 4 anos. Uma vez, até uma coisa curiosa, eu conversando com o Gustavo, a gente tava comendo no América, eles só comem no América, né? Sim. Toda vez que eles me chamam pra almoçar é no América. Já conhece os caras, o Careca, todo mundo. Até esses dias eu fui no América, aí o Careca tava lá, pô, e aí, tudo bem? Tá, pô, põe naquele desconto da iGo. Eu falei, já sei que a conversa é essa, né? E aí a gente tava lá almoçando no América, e eu tinha comentado isso pro Gustavo. Eu falei, Gustavo, porque eles tinham essa coisa do longo prazo. Eu falei, cara, isso daí não é a realidade do mercado. Para vocês pensarem num cálculo de LTV, cara, cada 2 anos praticamente os clientes trocam e tudo mais. Ele, cara, mas não é nossa realidade, nossa média é muito maior e não sei o que lá. Eu falei, mas é utopia. O mercado não joga esse jogo. Se planeja para ter um cliente por 2 anos e tal. Turnover de funcionário. Eu falei, pô, cara, agência é alta rotatividade. Porque eu já tive experiência trabalhando em outras agências, né? E, cara, nada do que eu falei pra ele aconteceu. Sim. Assim, eu fui o profeta mais errado que existiu, no sentido de que eles conseguiram construir um LTV de longo prazo com os clientes. Tem clientes com 3, 4, 5 anos. Sim. E também com tempo que a galera fica. Ele tá conseguindo manter a galera... Porque o grande desafio da agência é essa, né? Você acaba transferindo a cultura e não consegue manter sem rotatividade. Então, assim, eu fui o pior consultor. Continua assim, continua falando isso pra perdurar mais ainda. Eu fui o pior aconselhador dele no caminho, mas é engraçado. Eu acho que talvez esse LTV grande, esse time que fica, é muito porque a postura cultural da empresa é se envolver no negócio, né? Sim, exatamente. E um outro ponto, até voltando, dando um passo atrás, o que acontece? Quando eu trabalhava no setor automotivo, eu trabalhei numa empresa de fundo, né? E o que acontece? Quando uma empresa de fundo compra uma outra empresa, o foco é o que você falou, é rentabilidade na veia. E muitas das vezes, por isso, ela acaba se burocratizando, acaba por perdendo o relacionamento, né? O lado de entendimento do cliente. A iGo, hoje, ela é uma agência independente. Então, nós somos uma agência muito forte hoje e independente. E isso continua trazendo cada vez mais uma proximidade, continua trazendo cada vez mais flexibilidade com os nossos clientes, que são sensacionais. E tocando no ponto do LTV, da longevidade, até colocando um exemplo aqui, né? A gente tem alguns clientes, vários clientes que já estão com a gente há mais de 5 anos e são cases de sucesso. Vou colocar um exemplo aqui, o Sem Parar, que é um cliente da iGo e que a gente conseguiu construir junto com eles, de novo, entendendo a necessidade deles. E ali a gente tem um projeto muito legal de multicanalidade que a gente faz junto com o Televendas do Sem Parar e como que a gente pega as informações e traz para o digital. E tudo isso volta no primeiro ponto que eu falei. Foco no cliente, foco na estratégia. De novo, nós somos contratados para uma coisa, mas a gente não deixa de pensar na estratégia, pensar no resultado do cliente. Sim. Cara, pensando nessa questão do cliente, a relação entre agência e cliente, existe uma linha de expectativa grande, né? O cliente tem várias expectativas em relação à agência e a agência tem várias expectativas em relação ao cliente, né? Como você já esteve dos dois lados, o que você acha que é um pilar fundamental para que um cliente, do lado do cliente, o que ele precisa ter, né, como pilar fundamental para ele construir uma boa relação com a agência? Porque, de verdade, é sempre a agência falando, mas o cliente tem essa expectativa sobre mim, blá, blá, blá. E é o cliente falando, mas a agência, né, não entrega, não faz, não envolve. Onde você acha que quais são os pilares fundamentais para se construir uma boa relação agência e cliente? Boa. Até já vinculando com um pouco da expectativa que o próprio Gustavo e o próprio Dib têm com a minha chegada, é justamente o alinhamento estratégico. Então, o que eu vejo às vezes de clientes e agências fracassarem em conjunto é quando o alinhamento estratégico não existe. E é o que acontece. Não existe clareza simultânea. Então, a clareza de um não é a clareza de outro. E quando os dois remam para um lado diferente, no final do dia não tem resultado. Porque o resultado que a agência entrega está diferente da expectativa do cliente. E da mesma forma,
as informações que o cliente entrega e não está alinhado também com a agência, não vai para o mesmo lado. E é uma coisa que eu valorizo muito. A organização, a estratégia. Até estava conversando esses dias com uma das pessoas da WhyGo, né? A gente tem bastante cliente entrando nesse último mês, uma coisa muito positiva, mais uma vez reforçando o crescimento da WhyGo. E a gente estava conversando sobre isso. Porque quando o cliente entra, a gente tem que ter todo um plano estruturado para ele. E nos primeiros dias, o cliente não conhece a empresa, né? O cliente não conhece a WhyGo ainda. Sim. E a gente não conhece o cliente. Eu até brinco que esses primeiros 30, 45 dias são fundamentais para a gente se alinhar, para a gente alinhar a estratégia, para a gente alinhar os objetivos, para a gente alinhar os KPIs. Se a gente não tem essa organização e essa estruturação, nada vai fluir, porque tudo que a gente fizer vai estar desalinhado. Sim. Então, isso é um dos pontos fundamentais numa relação entre cliente e agência. Eu acho que esse alinhamento se espera, às vezes, muito na contratação de uma agência que o resultado venha rápido. Exatamente. E aí fala, pô, mas cara, 45 dias pra gente fazer discovery. Tipo, mano, estamos perdendo tempo, já vou ter pago a primeira, Sim. né? Putz, cara, mas caramba, mas por que tanto? Mas às vezes é um investimento de 60 dias para ter uma relação de 5 anos saudável, né? Exato. Para todo mundo estar alinhado nesse sentido. Eu acho que as agências, principalmente no mercado de e-commerce, uma época se vendeu muito a ideia de, cara, não, internaliza, porque o tráfego é core e não sei o que lá. Mas eu acho que quando você traz o time para dentro e não envolve uma agência nesse meio do caminho, pode ter um outsourcing, mas que seja com a agência justamente para você... existe muito insight de outros mercados que pode ser utilizado no seu e vai ser no final uma vantagem competitiva para você. Então assim, se você, sei lá, você é da indústria automotiva, monta uma agência interna, você só vai conhecer do seu mercado. Será que não tem alguma coisa no mercado de laboratórios e exames que os caras estão fazendo que de repente aplicado no automotivo vai ser um ganho de performance porque seus concorrentes não estão olhando? Então a agência ela tem esse repertório de inteligência de mercado que vai absorvendo experiências de outros segmentos e que, cara, faz toda a diferença pro cliente final. Você vê isso dessa mesma forma, assim? Muito, muito. O Gustavo é uma pessoa que defende muito isso, né? Ele fala, a gente conversa bastante, fala, Gui, eu sou especialista em diversos segmentos. Eu sou especialista na saúde. Eu sou especialista no setor automotivo. Eu sou especialista nisso. E é o que você falou. A gente... tá todos os dias testando um monte de coisas. E a gente tem um cardápio, né? Um repertório do que dá certo, do que não deu. Vai dar certo em todos os lugares? Não. Mas dando certo em um, a gente tem um indício de que pode dar certo em outro. E aí vai muito também do nosso papel de ter essa sensibilidade e essa inteligência. Olha, isso aqui deu certo aqui. E eu volto a falar também, vai muito dos nossos processos. Por que eu digo isso? Eu já vi muitas empresas que trabalham onde a pessoa A não tem ideia do que a pessoa B está fazendo. E a pessoa B não tem ideia do que a pessoa C está fazendo. Muitas das vezes não tem essa conexão. Isso é um outro diferencial da WhyGo. Porque se você vê, as pessoas estão conectadas. E aí abre espaço para esse tipo de brainstorming ou discussão. Olha, a gente está começando uma reunião com todos os coordenadores, justamente para a gente começar cada vez mais estar todo mundo próximo. E é isso que faz a diferença. Olha, no meu cliente isso aqui dá certo. No meu cliente isso aqui funcionou. Essa ideia não funcionou no meu cliente. Coisas que concordo 100%. Quando você está internalizado, você tem uma visão só do seu negócio. E aí você talvez deixe de aproveitar algumas oportunidades. Exato. E eu acho que o próprio profissional... se o profissional está trabalhando no ambiente agência, ele consegue circular entre segmentos e ele mesmo se desenvolve mais. Então, assim, se nós dois, você internalizou e eu estou usando uma agência, se nós dois vamos contratar um recurso, você vai contratar para internalizar e eu vou contratar um outsourcing de uma agência para ser um analista de tráfego, por exemplo, para mim. Daqui 2 anos, o meu se desenvolveu dentro do ambiente agência, se desenvolveu muito mais do que o seu. Sim. Porque vai precisar dos seus processos internos para desenvolver ele. No caso de uma agência, ele, cara, às vezes ele trabalhou em outras coisas, já se envolveu em outros projetos, tem um ambiente, troca com outros profissionais que fazem a mesma coisa, vai estar de alguma forma nos workshops das big techs, dos canais. Então, assim, o nível de desenvolvimento
é muito mais acelerado Sim. nesse ambiente do que... Eu sou, assim, não porque já trabalhei em agência, mas eu sou muito fã da contratação da agência dentro do pacote de estratégia. Óbvio, a agência não vai conhecer mais sobre o teu mercado do que você. Mas quando você junta essas duas coisas, cara, eu sou super especialista no meu mercado, só que você é super especialista em digital. Vamos fazer essas duas coisas combinarem? Eu venho com os insights do mercado que talvez você não tenha visibilidade, mas você me mostra o que está acontecendo lá de fora, porque eu também não tenho visibilidade. Sim. Esse casamento, para mim, é o perfeito, assim, né? De visão. E você já esteve dos dois lados, acho que pode ser alguém que, de fato, chancela essa visão, né? Com certeza. E é muito do que a gente estava conversando agora há pouco. O cliente, que também tem uma parte dele importante, de munir a agência com várias informações. Uhum. Então, quanto mais informação a agência tem, quanto mais próximo do negócio ela tá, é muito mais fácil. E, de novo, aí eu volto na parte de não ser um parceiro frio, né, a agência. Porque, de novo, vou pegar o mesmo exemplo do criativo. A gente vai lá e contrata 10 criativos. Você vai me pedir A, eu vou entregar o A. Eu não entendi o seu contexto, eu não entendi o seu universo, eu não entendi os insights de mercado para eu poder chegar para você e falar, o A é legal, vamos testar o A, mas vamos testar o B também? Uhum. Vamos por esse caminho? E se a gente fizer isso? E eu gosto muito da palavra que você colocou, que é um casamento. É um casamento mesmo. Porque realmente é uma troca dos dois lados. E, de novo, o alinhamento estratégico aqui é um fator-chave de sucesso no final. E o alinhamento de sucesso, um outro ponto que eu quero destacar, que eu considero um fator de sucesso também hoje, é a mensuração. Eu gosto muito de falar sobre mensuração. Uhum. E hoje, uma das partes que mais destaca a iGo também é que a gente está se fortalecendo muito na nossa parte de BI. Uhum. E isso é uma vantagem competitiva sensacional. Porque, para mim, uma das coisas que mudam o jogo é, de novo, o alinhamento estratégico, você ter os objetivos claros, mas você conseguir mensurar esses objetivos. Uhum. E a gente tem uma área hoje muito forte de BI, que traz insights, traz informações, e o principal é facilidade na tomada de decisão e confiabilidade nas informações. Então já foi o tempo no passado onde eu tinha que montar 1 milhão de coisas no Excel para dar uma informação. Hoje a gente tem tudo automatizado. Uhum. Hoje a gente abre um dash, toma decisão em cima daquele dash com base em informações confiáveis, e isso ganha agilidade, né? Ganha operacional e principalmente facilita na tomada da decisão. Cara, isso é fantástico, assim, eu vejo que sempre foi um desafio para a agência atribuição e dados soltos, né, em várias fontes diferentes, então realmente ter esses dados consolidados em um único lugar é um fator de diferencial, cara, super importante, vai fazer você tomar a decisão certa, né? Exato. Os dados é rei, mas a leitura deles é o que faz, de fato, ele ser importante dentro dessa estratégia, né? E qual que é o seu maior desafio agora, tirando o desafio de saber onde é tua cadeira, onde fica a tomada, né? Que tá aí ainda tá no Discovery aí desses primeiras semanas de iGo. Qual que você acredita ser seu maior desafio hoje profissional? Assim, o que te deu mais motivação para fazer esse movimento de sair de uma multinacional e ir para uma agência? Sim. Cara, hoje a principal coisa que me motiva dentro da iGo é o potencial de crescimento dela. Uhum. Porque eu entrei na iGo, de novo, eu conheço a iGo desde que ela era uma sala com 5 pessoas. E hoje a gente é uma empresa com mais de 200 funcionários. Então, assim, é uma discrepância, né? Uhum. Hoje a gente tem mais de 200 prestadores de serviços e, cara, tá só no começo. Uhum. Tá só no começo. O potencial de crescimento, a gente estava tendo uma reunião com o nosso time comercial e o potencial que a gente tem assim, no nosso pipeline, os clientes que procuram a iGo. Hoje a iGo é uma empresa que é muito requisitada, ela é uma empresa que toda hora tem alguém querendo contratar os nossos serviços, então a gente tem um futuro muito forte daqui para frente. Então isso foi a primeira coisa que me motivou a vir para cá. Eu tava muito feliz onde eu estava, numa multinacional, mas a sensação aqui da iGo, de novo, como um parceiro estratégico, de você realmente
as suas ações fazem muita diferença dentro do cliente, a gente está muito próximo do cliente. Isso faz toda a diferença. E se eu pegasse agora, o meu principal desafio é como a gente se mantém estruturado, porque a WhyGo é uma agência estruturada, mas a gente prepara a nossa casa para esse crescimento que está vindo. Uhum. Porque hoje a gente é estruturado com 200 pessoas, 200 prestadores, mas isso aqui vai virar 300, vai virar 400, vai virar 500. Uhum. Como a gente prepara a nossa, como você falou, né? Como prepara a nossa cozinha aqui para continuar atendendo com excelência da forma com que a gente atende hoje os nossos parceiros. O Dibi, o Gustavo e o Luiz estão tirando pedido no salão, né, cara? Estão lá trazendo um monte de conta para dentro. Eu acho que os desafios, conforme você vai tomando um corpo de mais cases, os desafios vão ficando maiores, as contas vão ficando maiores, os modelos vão ficando mais complexos e, de fato, ter uma cozinha organizada. Acho que essa é a sua missão, né? Cara, manter a cozinha organizada, mesmo com uma taxa de crescimento alta, é um desafio bem legal. Eu acho que, assim, de quando eu trabalhei em agência, uma coisa que eu lembro que era muito legal é essa variação de modelos de negócio, segmento. Eu achava muito legal isso de... Eu tenho um pouco hoje na plataforma, mas, tipo, cara, a gente atendia supermercado, atendia cosmético, atendia moda, atendia material de construção, atendia, cara, multinacional de equipamentos eletrônicos, televisão e não sei o quê. E aí você fala, putz, olha o tanto de coisa que eu tô aprendendo sobre vários segmentos diferentes, né? Isso pro crescimento profissional é muito legal, né? Tipo, eu acho que isso é algo também que, infelizmente, a Epson, cara, uma empresa maravilhosa e tudo mais, mas lá você ia ficar muito especialista nos segmentos em que ela atua, embora seja mais de um, né? Mas, cara, você ia ficar muito especialista em uma coisa só, né? Exatamente. Acho que a agência também te dá um mar gigante de oportunidade de aprender sobre vários segmentos diferentes, né? Não, com certeza, com certeza. Eu tô aqui na WhyGo de novo, né? 15 dias e os contatos que a gente já teve com vários parceiros estratégicos abrem a cabeça. E há 15 dias eu não consegui ainda falar com todos os nossos clientes. Então, eu falei, não sei, com 10. Ainda tem 1 milhão de clientes que a gente vai conversar com negócios diferentes, com dores diferentes, com cases de sucesso diferentes que a gente tem. E, com certeza, abre a cabeça, desenvolve a pessoa e também chama a atenção. Então, além de todo o potencial que a WhyGo tem, tem esse lado de você abrir a sua cabeça e se desenvolver. E tem um terceiro ponto também que eu queria colocar. De novo, a Epson, ela tinha um ambiente fantástico. Era um ambiente muito agradável para se trabalhar. Mas a WhyGo também tem esse ambiente. E é um ambiente muito bom porque, voltando na nossa filosofia de ser uma empresa muito próxima e muito parceira do nosso cliente, o clima é como se fosse uma empresa familiar. Apesar de não ser. Não é uma empresa familiar, mas o clima é muito bom. E as pessoas se sentem confortáveis em trabalhar, em desempenhar o seu papel, em trazer ideias novas. Então, isso também chama a atenção das pessoas que estão começando com a gente, né? Eu fechei agora uma contratação de uma prestadora para a gente de RH e a gente estava conversando sobre isso. Ela, nossa, eu gostei muito do formato que é o WhyGo, eu estou muito empolgado em começar. E é muito dessa filosofia mesmo. Se você conversar com as pessoas que trabalham lá, realmente elas falam, não, aqui é muito legal trabalhar. E faz a diferença. Cara, eu conheço alguns líderes lá e realmente é um ambiente de pessoas muito legais, né? E querendo ou não, o ambiente da agência é um ambiente de mais pressão do que o normal, né? Porque tá sempre em busca do resultado para o cliente, é sempre aquela... A agência é esse lugar quente, né? Se você não tem um ambiente construído para aliviar esse estresse de alguma forma, numa boa relação com as pessoas, em uma relação legal com a liderança, cara, putz, você pifa, né? Exato. A agência já tem já é mais calor do que o normal, né? Já tem essa... O business já tem essa predisposição de ser um lugar mais quente. Então, Dib, Gustavo, o próprio Felipe da Wycom, o Jeff, enfim, são pessoas que eu admiro bastante. Eu não tenho dúvida sobre o crescimento da WhyGo e da Wycom. Realmente tem feito um trabalho muito e já fizeram em outros lugares, né? Então, isso também aumenta a chance ali porque já tem um track record, né? Então, cara,
O que eu posso te desejar é bem-vindo à comunidade da Start Econ, em primeiro lugar, né? Uma vez o iGo, você tá aqui com a gente na Start Econ também. Te desejo toda a sorte do mundo. Acho que gente competente não precisa de sorte, né? Mas te desejo todo o sucesso do mundo como diretor de operações e tenho certeza que vocês vão continuar crescendo o quanto tem crescido nos últimos anos. Conta com a gente para chegar nesses objetivos aí. Pra gente é um prazer te receber. Não, eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras. Imagina. Eu tô muito feliz, né? Falando primeiro de mim, eu tô muito feliz. O momento é excelente, a gente está no nosso melhor momento. A empresa vem crescendo de uma forma acelerada e exponencial. E, como eu falei, não vai parar por aqui. A gente tem metas ousadas e tem tudo para construir. A gente entrega um serviço de excelência. Um exemplo disso é a longevidade dos nossos clientes, como você bem colocou. Então, eu estou muito contente com todo esse momento, com tudo que a gente está vivendo, com tudo que a iGo vem construindo. E agradecer também a parceria, né? A nossa parceria já de um tempo aí com a Start Econ. A gente vem crescendo cada vez mais, tem muitos potenciais, muitos projetos. Estava conversando ali com o Jorge ali fora. Tem muitos projetos para a gente realizar juntos. E agradecer. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Podem chamar mais vezes. Espero que das próximas venha o Gustavo, o Dib também. Boa. Pra gente continuar esse bate-papo. Na próxima vez traz blusa. Foi tranquilo aqui, o clima foi tranquilo. Aí, Gustavo, tá vendo? Não é tão frio quanto você tá acreditando que é, cara. A gente tem a gente tava conversando que o estúdio aqui, ele é muito gelado, né? E aí o Gustavo falou, e aí, tá levando blusa? Porque da última vez eu passei um frio. E eu brinquei com o Gui que eu falei, pô, então o Gustavo não vem mais aqui por causa do frio do ar-condicionado. Gustavo, vem de volta que a gente deu uma aumentada na temperatura. Mas obrigado mais uma vez. Também queria te agradecer você que assistiu esse episódio até o final. Já sabe, né? Se inscreve aí no canal. Se você tá ouvindo a gente através do Spotify, clica nas estrelinhas para avaliar bem e deixa seu comentário de quem você gostaria de ver aqui batendo um papo com a gente também no podcast. Gui, obrigado mais uma vez. Sucesso na iGo. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!